Graças ao bom e eterno Deus, chegamos ao nosso último episódio da série de estudos da Carta aos Efésios. Hoje completamos 98 estudos, isso mesmo. Foram 98 temas apresentados aqui em nosso canal, onde aprendemos um pouquinho sobre o trabalho do apóstolo Paulo em favor dos cristãos convertidos na cidade de Éfeso. Com apenas 6 capítulos e 155 versos, essa carta com certeza tem lições preciosas para cada um de nós. Estudamos temas muito relevantes aqui nos últimos 3 meses e com certeza você deve se lembrar de alguns deles. As bênçãos espirituais em Cristo, a primazia de Jesus Cristo, a salvação pela graça mediante a fé, a paz em Cristo, o plano eterno de Deus para a igreja, os dons concedidos à igreja para promover a edificação dela, a importância da santificação, a conduta cristã em várias relações, marido, mulher, pais e filhos, servos e senhores, a armadura de Deus para enfrentar os inimigos espirituais. Estes foram alguns dos temas estudados nessa empolgante temporada. E hoje, para encerrarmos esta temporada de estudo da Carta aos Efésios, o tema do nosso guia de estudos da Palavra de Deus é Estudo Adicional. Se eu e você não somos salvos pelas obras, o que o apóstolo Paulo quis dizer ao descrever que fomos criados para boas obras em Efésios 2, verso 10? Que poder opera em nós e como ele deve se manifestar em nossa vida? Eu gostaria de ler o seu comentário. Comenta aí, compartilha esse estudo com seus amigos e vem comigo! Vamos ler o texto do estudo de hoje. Pela graça de Deus, vocês são salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Efésios capítulo 2, versos 8 a 10. A cidade de Éfeso foi um importante centro humano na época dos apóstolos, tanto que se tornou a capital da província romana da Ásia Menor. O seu porto, que servia de acesso para o comércio e a sua numerosa população, a tornava uma cidade de rápido crescimento. O apóstolo Paulo esteve nesta cidade durante 2 viagens missionárias. Confira depois lendo Atos capítulo 18, versos 19 a 21. Em sua segunda passagem, permaneceu na cidade por 3 meses e o utilizou como ponto de acesso para evangelizar as cidades vizinhas. No final desta viagem missionária, consciente dos perigos dos hereges e falsos doutores, o apóstolo então adverte as comunidades sobre o risco da presença deles dentro das comunidades cristãs. Paulo começou a carta aos Efésios com um caloroso convite à unidade, dentro da diversidade de dons que o próprio Deus oferece à sua igreja. Efésios capítulo 4, verso 1 até o verso 16. Em seguida, o apóstolo então nos exorta para, como cristãos, a viver a coerência na fé através da conversão, para abandonar a vida passada, o velho homem, e revestir-se da redenção em Cristo, se revestindo então do novo homem, pois os cristãos devem viver como filhos da luz, imitando a Cristo, praticando as virtudes e fugindo dos vícios. Efésios capítulo 4, verso 17 e 5, verso 21. Aprofundamos nosso conhecimento nessa carta nos conselhos familiares. O apóstolo Paulo acentua os muitos deveres dos esposos, cuja relação deve seguir o exemplo e modelo de Cristo. Efésios capítulo 5, verso 21 a 23.
os conselhos aos pais e aos filhos, como também os conselhos aos senhores e aos servos. Efésios capítulo 6, verso 1 a 9. Paulo ainda narra a vida cristã como uma batalha espiritual que os cristãos enfrentam em meio aos costumes pagãos e apresenta conselhos preciosíssimos de como devem se proteger por meio do uso da armadura de Deus. Paulo conclui a carta com uma analogia onde compara o cristão como um soldado. Assim como o soldado deve ir para a missão com sua armadura, o cristão deve sempre estar revestido com a armadura de Deus. Efésios capítulo 6, do verso 10 até o verso 20. O epílogo coroa a carta com o tão aguardado desejo de graça e paz. Efésios capítulo 6, verso 21 a 23. Meu amigo e minha amiga, na batalha do grande conflito entre o bem e o mal, saiba que Deus está presente conosco no campo de batalha e ainda nos provê o melhor armamento, sua própria armadura. Ele colocou à nossa disposição a verdade, a justiça, a paz, a fé, a salvação e o Espírito. Efésios capítulo 6, versos 13 a 17. Com Deus bem na nossa frente e equipados da cabeça aos pés com a armadura que Ele nos concede, não podemos falhar e dificilmente seremos derrotados. A vitória nessa batalha cósmica está garantida para cada um de nós. Eu quero agradecer a você por compartilhar todos os dias com os seus contatos os nossos estudos. E aproveito a oportunidade para apresentar para você o tema da nossa próxima série que começa amanhã. Missão de Deus, minha missão. Tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, a intenção no coração de Deus, do começo ao fim dos tempos, é salvar a humanidade. Essa é a missão de Deus e a minha e a sua missão também. Eu espero em Deus que você tenha uma ótima sexta-feira na presença do Deus Todo-Poderoso. Vamos orar. Nosso bondoso Deus, nosso eterno Pai, a nossa gratidão a Ti, Senhor, por esses 3 meses de estudo sobre a carta aos Efésios. Que tudo o que foi aprendido aqui, Senhor, que Teu Santo Espírito nos dê força e poder para colocarmos em prática na nossa vida. Amanhã iniciaremos uma nova série, que o Senhor possa nos abençoar nesta nova série de estudos de Tua Palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus, fique na paz. Maranata!